E se eu te dissesse que os espanhóis não foram os primeiros europeus a pisar na América? E se eu te contasse que os vikings chegaram aqui há quase 500 anos antes de Colombo? Pois é, isso realmente aconteceu e é algo que quase ninguém fala por aí. No final da era viking, por volta do ano 1000, os nórdicos já haviam explorado boa parte do Atlântico Norte, saindo da Noruega, passando pela Islândia até alcançar a Groenlândia, e essas expedições não paravam de avançar. E é aí que entra um dos personagens mais decisivos da história dos vikings, chamado Leif Erikson, que ele era filho de Erik o Vermelho, que no passado foi um dos colonizadores da Groenlândia. Inspirado pelos relatos de terras ainda mais a oeste, Leif decidiu se aventurar por mares que até então eram desconhecidos pelos escandinavos. A expedição liderada por Leif Erikson navegou rumo a oeste e chegou ao que hoje chamamos de Canadá, mais precisamente na ponta norte da ilha de Newfoundland. Lá, os vikings fundaram um pequeno assentamento, que veio a ser conhecido pelos arqueólogos como Lance aux Meadows. Esse local foi redescoberto pelos arqueólogos somente na década de 1960, e sua existência, até então desconhecida, mudou completamente todas as narrativas acerca dos descobridores da América. Naquela época, os nórdicos chamaram a nova terra de Vinlândia ou Vinland, que pode ser traduzida como a terra das vinhas, talvez por causa da vegetação ou por frutas parecidas com uvas encontradas ali na região. A principal fonte textual que temos acerca desse processo histórico é a Vinland Saga, uma das sagas islandesas escritas posteriormente, no século XIII, mas que possui diversos respaldos na arqueologia. Mas afinal de contas, o que motivou essas populações vikings irem tão longe? A resposta para essa pergunta se encontra em três fatores principais. A primeira está relacionada aos recursos naturais. A Groenlândia, que foi a terra de onde vieram os vikings que exploraram a Vinlândia e onde os vikings já haviam se estabelecido há alguns anos, era um ambiente extremamente inóspito. O solo era pobre, o clima era severo e havia pouca vegetação. Em contrapartida, a costa da América do Norte oferecia madeira em abundância, algo raro e valioso para a construção de navegação e também de edificações que serviriam como assentamentos. Além disso, havia terras mais férteis ali na América do Norte, ideais para o cultivo, em um clima menos extremo, o que tornava a sobrevivência mais viável. A segunda questão está relacionada à expansão territorial. Os vikings, esses escandinavos, estavam sempre em busca de novos territórios. Explorar e ocupar novas regiões fazia parte do seu modelo de vida, dos seus hábitos. Colonizar uma terra além-mar significava não apenas mais espaço para viver, mas também aumentar a influência nórdica em regiões até então desconhecidas. Terceiro, o prestígio e o comércio. Para Leif Erikson, essa empreitada também envolvia prestígio pessoal. Descobrir novas terras e estabelecer assentamentos era algo que aumentava o status de um líder nórdico. Além disso, havia o interesse comercial. Encontrar novas rotas e recursos podia tornar aquela expedição extremamente lucrativa, tanto para ele quanto para sua comunidade. A ideia era transformar a Vinlândia em um entreposto, em uma base externa à Groenlândia, e a partir dessa base, esses escandinavos poderiam obter recursos, especialmente a madeira, que seriam necessários para diversas construções de embarcações. Essa madeira, por sua vez, seria trazida de volta para a Groenlândia, onde ela seria empregada para fins diversos. Mas a vida na Vinlândia estava longe de ser fácil. Mesmo acostumados com o frio escandinavo, esses vikings enfrentaram desafios climáticos intensos na região que hoje é o Canadá, especialmente durante os longos e rigorosos invernos, com nevascas e temperaturas ainda mais imprevisíveis do que aquelas a que eles estavam habituados. Ou seja, eles estavam buscando terras mais favoráveis do que aquelas que eles haviam encontrado na Groenlândia. Só que o que eles encontraram na Vinlândia, apesar de ter sido mais fértil, um solo mais fértil, ainda assim ela apresentava desafios climáticos. Além disso, os colonos vikings não estavam sozinhos. A região já era habitada por diversos povos indígenas, com culturas, tradições e modos de vida próprios. Os contatos iniciais poderiam até ter sido pacíficos, mas com o tempo surgiram conflitos por recursos, território e sobrevivência. Esses confrontos se tornaram frequentes e, em muitos casos, violentos, tornando a permanência na Vinlândia cada vez mais perigosa e instável. Para tentar resistir, os nórdicos precisaram se adaptar. Fizeram algumas mudanças nas construções das casas, de seus assentamentos, reforçando estruturas contra o frio e contra os ataques.
também adaptaram suas práticas agrícolas ao novo solo e clima e desenvolveram novas formas de defesa e vigilância. Mas mesmo com todos esses esforços, a convivência com os desafios naturais e os povos nativos acabou pesando demais. Após cerca de 80 anos de tentativas com alguns ciclos de ocupação e de abandono, a permanência desses povos nórdicos na Vinlândia, ali na região do Canadá, se tornou insustentável em virtude desses desafios que eles encontraram, primeiramente em relação ao clima, segundo em relação ao conflito com as populações locais. Eles deixaram para trás o assentamento e voltaram para a Groenlândia, encerrando um dos capítulos mais esquecidos da história europeia na América. Durante muito tempo, a ideia de que Colombo teria sido o primeiro europeu na América dominou os livros de história, mas as escavações em Lance aos Meadows provaram que os vikings chegaram lá primeiro, e com evidências arqueológicas sólidas, estruturas tipicamente nórdicas, ferramentas de ferro, objetos domésticos e muitos outros artefatos que comprovam a presença nórdica na região. Hoje, o sítio é considerado um patrimônio mundial da Unesco e simboliza uma conexão entre a Europa e a América que antecede o famoso descobrimento, entre muitas aspas, em quase 500 anos. E é muito importante a gente ressaltar aqui que antes dos vikings eles alcançarem o Canadá, eles já haviam colonizado a Groenlândia. Inclusive foi a partir da Groenlândia que eles alcançaram essas terras mais a oeste e puderam fundar esse assentamento na América. E da Groenlândia, eles haviam chegado primeiro na Islândia, ou seja, havia tido um percurso em relação ao oeste cada vez mais intenso, cada vez que esses vikings eles buscavam novos territórios, novas terras. E se você quiser saber mais acerca da chegada dos vikings na Groenlândia e também saber um pouquinho sobre como foi esse processo histórico liderado por Érico Vermelho, eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar ele na tela final e também na descrição para você conferir. Tranquilo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.